Olá, você sabe o que são hidrocarbonetos? Então fique aí que esse é o tema da aula de hoje. Esse é o canal A Ciência Química e eu sou o professor Elon. Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Então o tema da aula de hoje é hidrocarbonetos. Uma aula expressa, bem rápida. Hidrocarbonetos é o principal constituinte do petróleo. A maior parte do petróleo é formado por hidrocarbonetos. E, aliás, o que são hidrocarbonetos? São compostos formados por apenas carbono e hidrogênio. O nome já diz, hidro de hidrogênio e carboneto do carbono. Existem algumas divisões dentro dos hidrocarbonetos. Existem os hidrocarbonetos alifáticos, os cíclicos e os aromáticos. Como a gente já viu na aula passada, os alifáticos possuem cadeia aberta, os cíclicos possuem cadeia fechada e os aromáticos possuem um anel benzênico na sua estrutura. Os compostos alifáticos dividem-se em alcanos, alcenos e alcinos. Os compostos cíclicos se dividem em ciclanos e ciclenos. Também os ciclanos podem ser chamados de cicloalcanos e os ciclenos de cicloalquenos. E qual é a diferença desses compostos? O alcano, esse al aqui vem de composto alifático. E o an indica que ele tem somente ligações simples. Todas as ligações do composto são simples, como essa representação aqui. Os alcenos são caracterizados pela presença de uma ligação dupla. As outras ligações do composto são simples, mas ele possui uma ligação dupla. E o alcino possui uma ligação tripla, como no exemplo representado aqui. E se tiver duas ligações duplas, ele continua sendo alceno? Não. Agora ele se torna um alcadieno. É necessário colocar esse di para indicar duas ligações duplas. Se tiver três ligações duplas, aí seria um alcatrieno e assim por diante. Perceba que cada um deles tem uma fórmula geral, uma fórmula para a gente saber a quantidade de hidrogênios que o composto tem se a gente souber o número de carbonos. Por exemplo, aqui para o alcano, essa representação aqui possui 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, esse composto é Cn igual a 4. O N desse composto é 4. Então, o número de hidrogênios para ele vai ser o dobro mais 2. Então, H vai ser o dobro de 4 é 8, mais 2, 10. Para o alceno, temos aqui o composto também com 4 carbonos, então o N é 4. H vai ser simplesmente o dobro, no caso aqui será 8. E para os alcinos, também esse é um composto com 4 carbonos, aqui onde eles estão, nas extremidades, 1, 2, aqui nesse vértice tem outro, 3, e aqui onde termina a ligação tripla, tem outro, 4 carbonos. Então, C4, H, 2N, ou seja, o dobro de 4 é 8, menos 2 dá 6. Bom, mas não é interessante a gente ficar decorando essas fórmulas. Vamos entender como que ela funciona, como que a estrutura do hidrocarboneto funciona. Começando aqui pelos alcanos. Perceba que cada carbono ele possui 2 hidrogênios ao seu redor, com exceção a esses carbonos aqui da extremidade, que tem um hidrogênio a mais. Então, cada carbono vai ter o dobro de hidrogênio mais um hidrogênio em cada extremidade. Então, por isso que a fórmula é CnH2n mais 2. Isso vale para os compostos de cadeia normal como de ramificada. Se eu quiser adicionar mais um carbono aqui no meio dessa cadeia, eu vou ter que acrescentar mais 2 hidrogênios. Mais 2 hidrogênios ligados a ele. Então, por isso que a fórmula é válida.
Vou voltar aqui e apagar, supondo agora que eu queira adicionar uma ramificação. Eu vou ter que eliminar um hidrogênio, então eu removi um hidrogênio e estou adicionando agora um CH3. Então perceba que a gente teve que retirar um hidrogênio e adicionar 3. Efetivamente, a gente adicionou um carbono e 2 hidrogênios. Por isso que a fórmula aqui não é alterada. Vamos ver para os alcenos, como que isso funciona. Peguei aqui a mesma estrutura anterior do alcano e agora a gente precisa de uma ligação dupla. Podemos adicionar em qualquer um dos carbonos. Vou adicionar aqui, nesse primeiro, a ligação dupla. Mas se eu simplesmente adicionar essa ligação dupla, os carbonos aqui estão fazendo agora 5 ligações. Então é necessário que eu remova 2 hidrogênios. Então eu vou remover um hidrogênio de cada carbono, para que ele respeite a valência, para que ele respeite o número de ligações que o carbono precisa fazer. Agora ficou correto. Então, perceba aqui que esse carbono inicial está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações e esse segundo também. 1, 2, 3 e uma quarta ligação com outro carbono aqui da frente. Então, é por isso que quando a gente insere uma ligação dupla, retira 2 hidrogênios, um de cada carbono. E é por isso que na fórmula geral aqui, ó, a gente retirou aquele mais 2 que estava aqui no início. Vamos ver aqui agora o caso dos alcinos. Se eu quero adicionar uma ligação tripla aqui entre esses carbonos, não posso simplesmente colocar essa ligação tripla, porque se eu fizer dessa maneira, esses carbonos aqui estão fazendo mais do que 4 ligações. Então eu inseri aqui as 4 ligações, mas eu tenho que remover hidrogênios. Eu vou remover aqui, ó, esse carbono aqui já está fazendo 3 ligações aqui, essa ligação tripla, e vai ficar esse hidrogênio aqui completando a quarta ligação. Então eu vou remover 2 hidrogênios de cada carbono. E aí sim, a valência de cada carbono aqui vai ficar completa. Falta só mais um, isso. Agora sim, cada carbono está fazendo as 4 ligações. E como eu removi 4 hidrogênios, a fórmula geral aqui ó, vai ficar 2N menos 2. Então vamos para o próximo aqui. Ó. Vamos falar sobre os compostos cíclicos. Tem esse composto aqui, ó, ele é um alcano. Se eu quero fazer um composto cíclico, a partir desses 5 carbonos aqui, eu vou também ter que remover hidrogênios. Porque se eu quero conectar esses 2 carbonos aqui, ó, das extremidades, eu preciso remover esses hidrogênios, porque se não remover, eles ficam fazendo 5 ligações. Então, a fórmula geral dos compostos cíclicos sem insaturações vai ser a mesma fórmula do alceno. Vai ser CN2N. Então, vou apagar esses Hs aqui. E, dessa maneira, os carbonos vai ficar com 4 ligações cada um deles. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Ó. Vamos, a partir da fórmula geral dos alcanos, deduzir a fórmula desse composto aqui, que não é um alcano. Vamos contar primeiro o número de carbonos que ele possui. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carbonos. Então, C13. Se ele fosse um alcano, ele teria o dobro de hidrogênios, H. O dobro de 13 é 26, mais 2. No caso, seria 28. Isso se fosse um alcano. Agora, vamos remover os hidrogênios que são necessários para colocar as insaturações. Vamos ver quantas insaturações tem nesse composto. Bom, o anel aromático aqui ó, são ligações duplas e simples alternadas. Então, por essas ligações aqui, ó, são 3 insaturações.
Só que aqui temos também 2 anéis. Cada anel é 1 insaturação. Então, são mais 2 insaturações. E quantos hidrogênios cada insaturação remove? Remove 2. Então, aqui, ó, vamos precisar tirar 10 Hs. Então, a fórmula molecular desse composto vai ser C13H28 menos 10 dá 18. Então, essa é a fórmula desse composto. Essa foi a aula de hidrocarbonetos e as fórmulas gerais de cada composto. Lembre, não decore a fórmula. Entenda como a estrutura funciona, como que ela é composta por carbonos e hidrogênios. E não se esqueça também de dar o like aqui no vídeo. E você já sabe que quem dá o like aqui no vídeo aprende mais rápido.